irmãos podem se assentar, por favor. Uma alegria hoje estarmos reunidos para mais um culto solene ao nosso Deus, um culto de ceia. Meus irmãos, o culto dessa noite, nós iremos abordar um texto no livro do profeta Miqueias. Então, gostaria de convidá-lo a já procurar o livro de Miqueias na sua Bíblia. Se você ainda não está familiarizado com esse livro, não se acanhe. Vá lá na frente, procure no índice, veja o número da página. Não é um livro grande, tampouco um livro muito popular, é verdade, mas um livro muito rico. E por se tratar de um mês atípico para nós, o mês de novembro, nós teremos apenas 3 cultos aqui na igreja. Eu vou trabalhar um pouco o livro do profeta Miqueias, nesse culto, no culto do próximo domingo também. No terceiro domingo desse mês, nós teremos o aniversário da igreja, e o quarto domingo, como a maioria dos irmãos já sabem, nós não estaremos aqui na igreja, por conta do nosso passeio. Portanto, eu não vou organizar uma série de sermões para trabalharmos o mês de novembro. Mas a Miqueias é um livro que vem bem a calhar com a realidade atual que nós estamos vivendo. Quer seja no nosso país, quer seja no mundo como um todo. Então, nessa noite, nós faremos a leitura de todo o capítulo 3 do livro de Miqueias. Lembrando que o título do sermão, e o que estará conduzindo o nosso culto, por assim dizer, é o dever cristão de não se conformar. Miqueias, capítulo 3. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Disse eu: ouvi agora a vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato.
Eu creio, meus irmãos, que a grande maioria de nós, se não a totalidade das pessoas que aqui estão nessa noite, já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, no pastor batista Martin Luther King Jr. Este homem viveu entre 1929 e 1968 e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos civis, principalmente no que diz respeito aos direitos dos negros, não apenas nos Estados Unidos, mas também no mundo todo. Em 14 de outubro de 1964, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e isso por reivindicar os direitos de toda a população negra, sem fazer uso de nenhuma violência. A sua postura inconformada, por assim dizer, com a situação de apartheid os negros sofriam, o levou a levantar essa bandeira de contestação contra esse sistema opressor tão marcado na sua região e naquela época. A sua atuação, meus irmãos, foi fundamental para a aprovação da Lei dos Direitos Civis em 1964 nos Estados Unidos. Nesse ano, ele fez um discurso que é popularmente conhecido, e as frases utilizadas por esse homem de Deus do passado ecoam pelo passar dos tempos. Talvez muitos de nós já tenhamos ouvido, sem saber que essas frases faziam parte do discurso de Martin Luther King Jr. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Era uma das frases do seu discurso. Eu tenho um sonho. Eu sonho que os meus filhos sejam julgados pelo seu caráter e não pela cor da pele. Também era uma das frases do discurso desse homem. Se um homem ainda não descobriu o motivo pelo qual morrer, ele ainda não descobriu o motivo pelo qual vive. Essas três frases, sem dúvidas, foram as frases mais importantes e que marcaram esse discurso de Martin Luther King. E é interessante que o esboço do seu discurso foi encontrado depois de toda a realização da premiação, e de tudo aquilo que ele falou, apenas metade estava anotado. Certamente, por esse homem se posicionar com tamanha veemência, ele era odiado por muitos segregacionistas do sul dos Estados Unidos, o que culminou no seu assassinato, no dia 4 de abril de 1968, em um hotel na cidade de Memphis, um pouquinho antes de uma passeata que estava sendo organizada por ele, por outros militantes e pelas igrejas locais. De modo semelhante, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler de Miqueias trata de uma realidade degradante no meio do povo de Israel, onde sem dúvida era necessário que um homem de Deus fosse levantado para demonstrar a sua postura inconformada com os abusos e com os excessos. Havia uma série de escândalos em Israel, e todos eles eram tolerados pela população como algo natural, algo normal, algo que deveria ser engolido para que a sociedade continuasse a viver do jeito que estava. E é importante frisar, meus irmãos, que o ministério profético de Miqueias se deu justamente em um momento em que os assírios estavam ameaçando invadir não apenas o reino do norte, mas também Jerusalém no reino do sul. Isso se deu por volta do ano 722 a.C. Então haviam fortes pressões, onde tudo aquilo que o povo não queria era se posicionar de uma maneira contrária aos seus líderes e governantes. Mas vale também frisar que o que moveu esse homem foi o zelo pela santidade do Senhor. E foi justamente esse compromisso com o nosso Deus que impeliu Miqueias a expressar o seu descontentamento diante daquela realidade reprovável. Miqueias não tinha preocupação alguma em ganhar popularidade no meio do povo que estava errante diante de Deus. Ele não tinha como objetivo projetar o seu nome ou garantir fama diante das pessoas populares, importantes e poderosas daquela nação. O seu papel como profeta incisivo do Senhor
era denunciar os males que dominavam, não apenas o cenário político de Israel, mas também religioso. E é por isso que nós devemos pensar: será que em momentos de dificuldade, onde nós identificamos aquilo que está errado diante de Deus, nós também nos mostramos inconformados com os abusos e com os excessos? Ou nós calamos, agindo de forma conivente com tudo aquilo que está errado diante do nosso Senhor? Nós devemos pensar sobre isso com sinceridade, meus irmãos. Contudo, antes de pensarmos que essas situações são sempre externas a nós, eu quero enfatizar que elas podem estar muito mais entranhadas em nós mesmos do que fora de nós. E é sobre isso que eu gostaria de convidá-los a refletirem nessa noite. O título do sermão, ou o tema do nosso sermão, é o dever cristão de não se conformar. E quando nós falamos em não nos conformar, geralmente o que pensamos é não nos conformar com aquilo que o outro faz, com aquilo que o outro diz, com aquilo que o outro pensa. Mas será que quando nós percebemos as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos pensamentos, nós agimos com a mesma tenacidade e também não nos conformamos, ou nós somos extremamente tolerantes com as nossas práticas que ofendem a glória de nosso Deus? Nós estamos sempre prontos e dispostos a não nos conformar com o pecado dos outros. O dever, meus irmãos, de não se conformar deve começar conosco. E a partir daí, nós poderemos nos apresentar ao mundo inconformados com tudo aquilo que nos cerca. O texto que nós lemos apresenta 3 situações ou 3 circunstâncias onde fica extremamente claro os momentos em que nós devemos demonstrar essa inconformação com as coisas que nos cercam. E a primeira delas está nos 4 primeiros versículos. E o que é que nós vemos aqui? Miqueias está mencionando os líderes de Jerusalém. E o que nós percebemos é que quando o exercício do poder é visto como um recurso que não modera ou não apresenta a justiça necessária, e sim como uma fonte de opressão, ele deve ser rejeitado pelo povo de Deus. Por isso eu quero convidá-los a lerem novamente comigo os 4 primeiros versículos do nosso texto. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Esses termos hebraicos utilizados aqui por Miqueias, que são traduzidos por chefe e por cabeça, estão diretamente relacionados com aquelas pessoas que têm autoridade diante do povo. São aquelas pessoas que têm algum exercício de poder. E isso pode ser relacionado aos ministros, aos juízes, aos anciãos e também a alguns religiosos que têm certa influência no meio do governo de Israel. E por que isso? Ora, era esperado que todos os líderes civis e também religiosos mais preeminentes no meio do povo exercessem as suas atribuições com equidade, com prudência, com equilíbrio, com sensatez. No entanto, meus irmãos, não era isso que acontecia nem de longe. E nós percebemos que logo no final do versículo 1, Miqueias quer se posicionar de maneira bastante contundente ao utilizar ali a palavra mishpat,
que é traduzida por juízo, e essa palavra quer realmente apresentar uma relação de equidade, de igualdade, onde as pessoas vivem em harmonia e paz. É por isso que ele faz questão de lidar primeiro com a liderança do povo. E fica claro, a partir do versículo 2, que ele está se referindo aos possíveis juízes de Israel. E nós vemos isso por meio das expressões aborrecer o bem e amar o mal. O que ele quer dizer é que esses homens que legislavam, apresentavam sentenças injustas. Em outras palavras, eles favoreciam os culpados. Enquanto isso, prejudicavam os inocentes. Por isso, num sentido mais amplo, as palavras bem e mal aqui simplesmente significam aquilo que estava certo e aquilo que estava errado. Aquilo que era certo, aquilo que era justo, era desprezado. Aquilo que era contrário à legislação local, não somente era apoiado, como também potencializado e inocentado no meio da população. Quando nós avançamos para o versículo 3, nós chegamos a nos assustar a ver a forma com que esses homens atuavam ou agiam com a população. As palavras apresentadas por Miqueias aqui no versículo 3 mostram claramente que essa classe superior agiam não como irmãos, não como pessoas que estavam preocupados com a população, mas como açougueiros, ou como feras, como animais vorazes que devoravam o povo. Enquanto o povo simples era uma vítima indefesa de um sistema brutal de exploração e de opressão. Os chefes, os cabeças de Israel, tinham tal consideração pelos seus compatriotas, assim como os açougueiros, assim como os animais brutais que simplesmente pensam em saciar os seus apetites e matar a sua fome. As palavras utilizadas aqui são assustadoras. Que comeis a carne do meu povo, que lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para panela e como carne no meio do caldeirão. O povo simples de Israel era esfolado vivo, e tudo isso para dar sustento aos líderes maldosos, déspotas e abusivos dessa nação corrompida. Meus irmãos, a exploração sofrida no seio da igreja, no meio do povo de Deus, foi denunciada por Tiago, o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Tiago, que é tão conhecida pela expressão de que a fé sem obras é morta, nos apresenta esse repúdio de Tiago com muita clareza. Ao observarmos a carta de Tiago no capítulo 5 e no versículo 4, nós lemos: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, não há nada mais anticristão do que um cristão tirar todas as forças, oprimir de todas as naturezas e formas possíveis um outro filho de Deus. Não existe nada mais abusivo, nada mais opressor de que alguém que foi salvo graciosamente pelo sangue do Cordeiro fazer uso de uma posição que ocupa para explorar os outros que deveriam ser tratados com cuidado e com amor. É por isso, meus irmãos, que essa justiça social plena é um ideal inatingível nesse mundo corrompido pelo pecado que nós vivemos. Essa argumentação de igualdade social, apresentada por alguns marxistas, não passa de uma utopia ideológica, onde na prática não é possível experimentar absolutamente nada disso. Mas, por outro lado, nós também não podemos fechar os olhos para a opressão brutal que as pessoas têm sofrido em benefícios de líderes, meus irmãos, de nossa nação, que viajam sempre de primeira classe, que comem e bebem do bom e do melhor, e que se hospedam nos melhores hotéis e desfrutam de absolutamente tudo aquilo que é arrecadado por meio dos impostos e das taxas que todos nós pagamos, e que estão cada vez mais exorbitantes, diga-se de passagem. Mas sabe qual é a parte mais triste? Que esse abuso e essa opressão não acontece só no âmbito da política. Se nós deixarmos de lado esse plano político em nosso país, o que dizer, meus irmãos, quando a igreja se torna um lugar
de exploração das ovelhas. Suetônio, um historiador romano do primeiro século, disse bem que um pastor tem o dever de tosquiar as ovelhas, mas nunca de lhe arrancar a pele. E isso pode ser ampliado. Não somente o pastor, mas toda a liderança da igreja deve estar atenta às reais necessidades espirituais do povo de Deus. E tudo isso para não exercer um poder arbitrário, sem base nas Escrituras. E nós estamos passando por um momento aqui na igreja que é justamente de organização da liderança. E aqueles que são líderes, ou serão os líderes da igreja, que irão compor a diretoria, devem estar atentos a essa palavra do nosso Senhor. Ser chamado para liderar o povo de Deus não é ser chamado para desfrutar de privilégios, é ser chamado para servir o povo que Deus salvou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Toda autoridade, meus irmãos, nasce e morre nas Escrituras. Portanto, sempre haverá um exercício arbitrário de liderança, quando as Escrituras forem deixadas de lado nos momentos de tomar decisões. Por isso é importante destacar, quando Deus fala, o homem de Deus cala, porque entende que aquilo que Deus fala é sustentado pelas Escrituras. Da mesma forma, quando o homem de Deus fala, cheio da graça do nosso Senhor Jesus, onde a palavra de Deus devidamente é apresentada diante de nós, o papel da igreja é observar isso com cautela e se sujeitar à instrução do Senhor, por um simples motivo. Todo crente anseia e deseja pela fidelidade da palavra de Deus. Nós não somos um povo que simplesmente contesta por contestar. Nós contestamos aquilo que está em desacordo com as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras para isso. Porque se não conhecermos, como iremos reivindicar aquilo que nós devemos reivindicar como homens e mulheres de Deus? Como iremos nos posicionar como pessoas que não se conformam como Miqueias, se nós não temos a capacidade de discernir aquilo que ofende a glória de Deus, aquilo que é abuso, aquilo que é excesso, aquilo que não deve ser aceito por simples conveniência? Quando qualquer liderança não se curva diante de Deus e não acata aquilo que a palavra de Deus diz, as suas mensagens terão um único objetivo, de causar intimidação e opressão aos ouvintes. Mas sabe qual é a parte legal da palavra de Deus? É que nada disso passa despercebido. Quando observamos o livro de Zacarias, no capítulo 11, e os versos 15, 16 e 17, todos aqueles que desejam um dia desempenhar um papel de liderança, são devidamente instruídos aqui. O texto vai nos dizer, Zacarias 11, do 15 ao 17. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Que forte advertência sobre um líder do povo de Deus desatento ou negligente. Louvado seja Deus pela forma com que Miqueias apresenta isso e nos traz à tona a forma que nós devemos enxergar o mundo e as lideranças, não apenas dentro da igreja, mas por todo o mundo. Nós somos pautados pela palavra de Deus. E nesse sentido, nós podemos aprender que o púlpito pode e deve ser uma fonte de edificação para o povo de Deus. Mas isso somente acontece quando a palavra de Deus é devidamente exposta, mas também aplicada. Por outro lado, o púlpito também pode ser um lugar de simples aumento da posição ou do desejo de satisfazer os seus próprios anseios. O fato, meus irmãos, de toda autoridade vir de Deus não diviniza aquele que detém o poder. A autoridade que o nosso Deus delegou aos seus representantes deve ser usada exclusivamente para trazer glória a Cristo, mas não para trazer peso para a noiva do Cordeiro. E cabe a nós, enquanto igreja, percebermos isso e sabermos nos posicionar, meus irmãos. Eu tenho certeza
que é observarmos esses 4 primeiros versículos. Nós estávamos tentando equalizar tudo isso diante da nossa realidade, diante do momento em que nós vivemos, diante do período em que o mundo está. Nós sofremos uma calamidade muito semelhante por parte das autoridades, meus irmãos, do mundo, que se deleitam com o que é mal e odeiam aquilo que é bom. Homens e mulheres que presidem os nossos tribunais e aos quais foram confiadas a aplicação das nossas leis, têm se deleitado em derrubar cada padrão de justiça e de decência dia após dia. Eles preservam o direito de muitas mulheres tirarem, ainda no ventre, a vida do próprio filho em nome da liberdade. E muitos de nós se calam. Sob a autoridade das nossas cortes, a Bíblia é retirada das mãos de meninos e meninas da escola pública. E nós achamos que está tudo normal. Padrões de decência ética e moral e também das relações íntimas entre um homem e uma mulher e até mesmo familiar. Coisas que são observadas desde o início da civilização, são derrubados, porque não reivindicamos. Enquanto isso, o Estado incha, se alegra com o dinheiro arrecadado por meio do vício nos jogos, por meio do tráfico de informação e de drogas, e por meio dos impostos abusivos. Mas a gente não sabe nem o que nós pagamos de imposto. Não sabemos nem com base no que são estabelecidas as taxas. Nós simplesmente ficamos quietos. Por quê? Nós toleramos, meus irmãos, a degradação do homem e da mulher e da relação íntima entre ambos por meio dos filmes que são expostos e imagens escandalosas, quer seja nas redes sociais ou nos sites da internet. E muitos cristãos ficam presos a todas essas coisas, onde pessoas em posição de poder se exultam por meio do dinheiro que arrecadam em tudo isso com uma vida opulenta, financiado por aqueles que compram e financiam a influência. Quando nós ficamos quietos diante de tudo isso, meus irmãos, onde está o nosso inconformismo? Onde está a nossa atitude cristã na sociedade que a gente vive? Quando nós flertamos com o pecado diariamente e achamos que não está nada sendo ofensivo aos olhos de Deus, afinal de contas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus bom. Onde está a nossa preocupação em nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus? Por meio de Miqueias, meus irmãos, Deus chamou os cabeças, os chefes de Judá, para prestarem contas. E não se engane, acontecerá o mesmo com todos os líderes de todas as nações da terra, ao longo de toda a história. Mas sabe aonde nós devemos ficar atentos? Porque em uma democracia, esse juízo e esse julgamento não será apenas para os líderes, mas também para aqueles que colocam todas as lideranças que oprimem o povo lá. Essa é a forma de Deus exercer juízo em um lugar onde a democracia é devidamente apresentada. E sabe qual é a única maneira de nós aplicarmos esses 4 primeiros versículos de forma honesta em nossas vidas? É nos conscientizarmos, meus irmãos, de nossa identificação com esses líderes sem escrúpulos de Jerusalém. Eu quero convidar vocês a fazerem um exercício rapidamente. Talvez, meus irmãos, nós não tenhamos a oportunidade de praticar um mal com tamanha extensão, com tamanha profundidade, quanto esses líderes, esses juízes de Israel aqui. Mas será que nas posições que Deus nos deu, por vezes, nós não agimos com um espírito parecido? Não poucas vezes, meus irmãos, cristãos preocupados apenas com seu próprio bem-estar, agem com crueldade e com descaso para outros cristãos, ou para com outros cristãos, em situação de maior vulnerabilidade. Noutras vezes, muitos cristãos desviam e escondem os rostos para aqueles que estão sofrendo, porque se estender a mão vai precisar mexer em algo que não queria mexer. É penoso demais abrir mão de algo que é seu para estender a mão em benefício do outro. Nós prejudicamos, meus irmãos, outras pessoas por meio das nossas simples condutas. Quantas vezes, como pais, como mães, no caso das mães, negligenciamos os nossos papéis de educadores dentro dos nossos lares para com os nossos filhos?
Quantas vezes, meus irmãos, nós negligenciamos aquilo que é nosso dever para com os nossos pais, quebrando assim o mandamento do Senhor no que diz respeito à nossa atitude de filho. Como maridos, por vezes, oprimimos as mulheres. E quantas vezes as mulheres, no seu papel de esposa, agem de forma negligente para com o seu marido, enganando, mentindo, ou agindo de uma maneira inadequada. Não apenas isso. Quando somos patrões, chefes, e oprimimos os funcionários, não pagamos os direitos que lhes cabem. Mas quando somos funcionários e não cumprimos com as tarefas pelas quais nós fomos contratados para realizar, negligenciamos os horários, não entregamos as tarefas que nos cabem, não agimos com devido respeito pelo qual o nosso patrão espera que nós apresentemos. E como pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, quando agimos com negligência com relação à palavra de Deus e com relação à igreja do Senhor, por acaso não estamos agindo em formalidade, ou melhor, em conformação com esses líderes de Israel? Mas enquanto membros de igreja, quando nós não estamos preocupados se a igreja vai bem ou mal e dizemos, a igreja não é meu departamento, não é meu compromisso, por acaso não estamos lavando as nossas mãos e nos eximindo da nossa responsabilidade de membros de uma igreja local? Será que é assim, meus irmãos? Nós não assimilamos esse espírito dos cabeças de Jacó e dos chefes da casa de Israel, conforme Miqueias, versículo 1. Será mesmo, meus irmãos, que em alguns momentos, por meio dos nossos atos, nós também não demonstramos o ódio pelo bem, mas o amor pelo mal, porém, velados, porque nós não nos inconformamos com a nossa postura inadequada? Que esperança há então, meus irmãos, para os ouvintes de Miqueias, quer seja no tempo do profeta, quer seja no nosso? A resposta é simples. A resposta para a esperança está no fato de que o nosso Deus nos adverte, sempre na expectativa graciosa de gerar arrependimento sincero no nosso coração. Quando nós ouvimos a repreensão do Senhor, o conselho de Deus, e isso gera arrependimento, nós podemos abandonar o mal e nos declarar culpados diante de Deus, confessando plenamente todo o nosso pecado e que causaram tanto mal, e esperando que o perdão venha por meio de Cristo. Nós podemos buscar, meus irmãos, a graça de nosso Deus, que assim como diz Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, que tem prazer na sua misericórdia. Quando nós nos arrependemos, nós podemos abrir nossos ouvidos para as boas novas de que Deus agiu com misericórdia ao enviar seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. E nós temos um exemplo muito prático sobre isso nas Escrituras. O filho e sucessor de Ezequias, meus irmãos, o rei Manassés. É bem provável que Manassés tenha sido o rei mais perverso que Judá teve. Foi ele quem levou a nação para uma idolatria mais abjeta, ao ponto de derramar sangue e sacrificar crianças num lugar que ele preparou logo abaixo do templo. E ele iniciou pelo próprio filho. Faça a leitura na sua casa, 2 dos Reis, capítulo 21, dos versos 2 ao 16. E você vai ver essa história. De forma previsível, Deus castigou Manassés, meus irmãos, de uma forma severa. Mas quando ele fez isso, o rei se arrependeu sinceramente, meus irmãos. A Bíblia registra esse arrependimento no livro de 2 das Crônicas, capítulo 33, e os versos 12 e 13, da seguinte forma: ele, angustiado, suplicou de veras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Essa é a oração que o nosso Deus nunca rejeita. É a oração que Ele está sempre disposto a atender. É a oração que Ele deseja ouvir da minha e da sua boca. É uma oração de arrependimento sincera, meus irmãos. Quando Manassés retornou a Jerusalém, ele removeu todos os ídolos, limpou a cidade, restaurou, meus irmãos, a adoração verdadeira. E com isso realizou uma profunda reforma, que seria completada, meus irmãos, um pouco mais para frente, com o neto de Ezequias, o rei Josias, que foi o último reinado justo antes do julgamento de Deus. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar. E por vezes nós questionamos
se é possível receber perdão da parte de Deus e experimentarmos essa graça tão perdoadora. Como Deus pôde perdoar, meus irmãos, pecados tão grotescos como esses cometidos por Manassés, apenas por meio do sangue puro e santo de Jesus Cristo. Deus está disposto a perdoar o meu e o seu pecado. Mas Ele só faz isso quando nos chama de forma graciosa ao arrependimento, meus irmãos. E quando nós nos arrependemos sinceramente diante de Deus, Ele expulsa de nosso coração todos os ídolos. Ele restaura o princípio de justiça. E faz isso por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo envia. Essa é a mensagem de Miqueias nos primeiros 4 versos. E nós estamos sempre prontos ao observar as lideranças, meus irmãos. Mas só há líderes corruptos quando a população se cala. Quando a população não se posiciona de maneira adequada. Quando não reivindica aquilo que deve ser feito de maneira correta. Noutras palavras, quando a população se conforma. Portanto, sempre antes de questionar uma liderança, quer seja o síndico do condomínio, ao presidente da república, pense antes como ele chegou lá. Antes de criticar qualquer coisa sobre lideranças de igrejas, pense em como eles chegaram lá. Pense em por que as pessoas se eternizam no poder. Nós temos a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade enquanto cristãos é não nos conformarmos com aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. E se Miqueias observa nesses 4 primeiros versos, a liderança de Israel, nos versos 5 ao 8, ele direciona os seus olhos para os falsos profetas. Veja que coisa interessante. A partir do versículo 5 até o verso 8, nós lemos o seguinte. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Meus irmãos, Miqueias aqui estava inconformado com o fato de que os profetas e sacerdotes faziam o povo de Deus errar. E isso tem a ver com iludir, tem a ver com enganar, tem a ver por conduzir ou induzir para uma direção contrária àquilo que é a vontade de Deus. É essa a ideia por trás dessa argumentação de Miqueias, versículo 5. Esses falsos profetas, meus irmãos, proclamavam aquilo que o povo e os líderes simplesmente desejavam ouvir, mesmo que fosse algo ilusório, porque a intenção deles era simplesmente manter o seu status quo, simplesmente manter a sua posição, simplesmente se fazer valer da posição que ocupavam e perpetuarem ali. Isso fica bastante claro no texto, meus irmãos, que a motivação desses falsos profetas não era pregar com fidelidade à palavra de Deus, mas simplesmente se locupletarem. Observe comigo o verso 5, a partir da parte B. Eles diziam paz quando eles tinham o que mastigar. Em outras palavras, se alguém desse algo na boca deles, se eles tivessem recursos para manter a barriguinha bem cheia, se tudo estivesse tranquilo, havia paz. Mas, se os recursos não estivessem de acordo com os intentos deles, não, então nós teríamos guerra. O discurso mudava. A pregação era condicional. A instrução era de acordo com aquilo que esses homens recebiam. Esses profetas ainda tinham a audácia, meus irmãos, de falar com uma falsa piedade em nome de Deus, como se ele fizesse parte desse negócio sujo, meus irmãos. Isso fica bastante claro aqui no
no versículo 11, nós vamos ver um pouco mais para frente. No dia 27/6, meus irmãos, de 1937, justamente no período da Segunda Guerra Mundial, um pastor luterano chamado Niemöller pregava para a sua igreja na Alemanha. E é interessante nós observarmos aquilo que ele diz num contexto de completa perseguição e opressão da igreja local, onde muitas igrejas retiraram as cruzes e colocaram uma bandeira nazista. Isso aconteceu na igreja. Muitos pastores e muitas igrejas se renderam, por medo da morte, evidentemente, e nós não devemos julgar, porque, sinceramente, nós não sabemos como nós reagiríamos num momento como esse. Nós cremos que nós iríamos prevalecer, mas como o Michael gosta de dizer que eu falo, será? Será, meus irmãos? Mas nesse período, Niemöller disse o seguinte no seu sermão para a sua igreja: não temos nenhuma intenção de usar nossos poderes para escapar do braço das autoridades. Não estamos mais dispostos a ficar em silêncio sob o comando de homens quando Deus nos manda falar, porque esse é o caso, e assim deve permanecer, de que devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Como vocês todos podem imaginar, 2 dias depois, ele foi preso e ninguém mais o viu desde então. Qual a acusação? Abuso de púlpito, excesso naquilo que falou. E não é de hoje, meus irmãos, que os pregadores de ilusões têm arrebanhado uma grande multidão de seguidores. No tempo de Miqueias, esse tipo de conduta e de postura entre os falsos profetas imperava, meus irmãos, no meio do povo de Israel por pura conveniência. O conteúdo da mensagem era sempre adaptado de acordo com as ofertas que eram dadas a esses falsos profetas. É como Lutero dizia: aquele que dá a flauta, escolhe a música. No caso de Miqueias, certamente era assim. Charles Spurgeon, um pastor batista do século XVIII, disse que um ministro infiel, aquele que negocia a verdade, é certamente o maior instrumento de Satanás no meio da igreja, meus irmãos. E triste notícia nós temos, que nos nossos tempos, a tônica, dentro de boa parte dos arraiais evangélicos, é oferecer, meus irmãos, falsas esperanças, um conforto ilusório, conselhos convenientes, onde não cause nenhum tipo de confronto, onde não cause nenhum tipo de chamamento ao arrependimento, onde nenhum tipo de desconforto pode ser apresentado às pessoas, mesmo em sofrimento. O nosso papel é simplesmente dar um band-aid espiritual, mesmo em caso de cirurgias mais profundas. Essa é a triste realidade do nosso tempo. Existem muitos vendedores de ilusões, e isso não passa de estelionato da fé, mas é como eu digo, só existem esses porque alguém compra. Se alguém está vendendo é porque tem alguém comprando. E se alguém está falando é porque tem alguém ouvindo. É justamente em circunstâncias como essas, meus irmãos, que nós devemos expressar o nosso repúdio todas as vezes que a palavra de Deus é mal utilizada. E é por isso que cada um de nós deve se perguntar para si mesmo, com sinceridade, observando o fundo do nosso coração: qual é o seu preço, meu irmão querido? Qual é o seu preço, minha irmã? De quanto é necessário para que você se curve e negue a sua fé? Você negocia a verdade de Deus por alguma conveniência? Ou você está fechado para qualquer negociata, uma vez que a palavra de Deus é uma verdade inegociável? Nós devemos pensar isso com sinceridade, meus irmãos. Certamente nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós falamos em nome de Deus, pois tudo aquilo que nós falamos precisa e deve ser aferido pelas Escrituras. Não adianta pensar que é possível agradar gregos e troianos com um discurso adaptável, meus irmãos, às circunstâncias. Isso nunca irá glorificar a Deus, e nunca glorificou em nenhum lugar da história. Nós até podemos receber a aprovação de algumas pessoas por algum período, mas nunca seremos tidos como dispenseiros fiéis do Senhor. O que se requer, meus irmãos, de dispenseiros é que eles sejam fiéis à mensagem que o próprio Deus deseja entregar aos seus ouvintes. E sabe como nós podemos perceber a saúde espiritual de um cristão?
ela pode ser medida de algumas maneiras, meus irmãos. E uma delas é perceber o nível de confrontação bíblica que a pessoa está disposta a travar. Quando essa aceitação incorre em algum risco com relação à sua popularidade. Ou ainda, quando por amor à verdade, as suas posições cristãs oscilam diante daqueles que podem lhe favorecer de alguma maneira. Quantas vezes nós temos dificuldade em nos posicionarmos e até mesmo de dizer que somos cristãos, dependendo do lugar que nós estamos. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: por quê? Por que temos dificuldade com isso? Será que é porque o testemunho não condiz? Ou será que é simplesmente porque não conseguimos defender a nossa fé diante de pessoas que vão argumentar negativamente contra o nosso Salvador Jesus Cristo? Nós precisamos pensar com seriedade com relação a isso, meus irmãos. O povo de Deus não é um povo que vive simplesmente reclamando de absolutamente tudo. O povo de Deus é sal e luz. E sal e luz influenciam e impactam os ambientes onde eles estão presentes, meus irmãos. Assim como Miqueias, nós também vivemos em uma geração, meus irmãos, onde a verdade está à venda, incluindo nos púlpitos. Nós vivemos em um tempo onde as palavras de Pôncio Pilatos, no Evangelho segundo João 18:38, talvez tenham o maior impacto, que é a verdade. Ninguém mais acredita em verdade absoluta, a não ser alguns cristãos. Tudo se tornou subjetivo, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, mas nós precisamos nos lembrar daquilo que o nosso Senhor disse no versículo que antecede essa fala de Pilatos. Eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Antes da vinda de Jesus, meus irmãos, Deus enviava profetas à batalha pela verdade. Mas desde a ressurreição de Cristo, Deus não envia somente os pregadores, mas envia cada cristão para testemunhar dessa verdade de Deus. E nós precisamos acreditar e dar testemunho de que essa verdade absoluta, de fato, existe. E Deus revelou a cada um de nós nas Escrituras. Nós precisamos insistir, meus irmãos, no tempo em que nós vivemos, de que a salvação é somente mediante a fé na verdade. E que essa união verdadeira é alcançada apenas por meio da verdade de Cristo devidamente apresentada. Como os profetas, meus irmãos, cada um de nós deve batalhar pela verdade, por onde quer que o Senhor nos leve. Miqueias define um padrão que deve ser seguido por todos os servos de Deus e deve ser almejado por toda a igreja. Cada um de nós deve bradar aquilo que nós lemos no versículo 8, aqui do capítulo 3. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Essa não é uma verdade exclusiva de Miqueias, é uma verdade na sua vida. Deveria ser uma verdade na minha. Nós devemos experimentar isso, porque tudo isso nos é concedido em Cristo, meus irmãos. Mas sabe onde está a nossa dificuldade? Em superestimar o coração do homem em detrimento da palavra de Deus como verdade absoluta. O coração carnal não gosta da ideia de um Deus santo. Mas é isso que nós devemos pregar, meus irmãos. A natureza pecaminosa se ofende com a noção da ira de Deus contra o pecado. Mas como anunciar o Evangelho se não chamarmos ao arrependimento do pecado? O desejo do coração humano fica ressentido quando os seus pecados tão queridos, tão estimados por eles, são confrontados ou condenados como algo mal diante de Deus. O coração arrogante do homem se revolta diante da ideia de que o pecado precisa ser expiado apenas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que relativizam absolutamente tudo se enfurecem quando qualquer cristão diz que a salvação existe somente por meio de Jesus e não há outro meio, não há outro lugar, não há outro nome. Precisamos batalhar, meus irmãos, por todas essas coisas, como Miqueias e como os profetas verdadeiros, no Espírito do Senhor, na sua força e na sua justiça. Nós não lutamos pela verdade, meus irmãos, para que as pessoas se sintam condenadas,
Sinceramente, ninguém precisa que nós preguemos para se sentir condenado. Mas ao contrário, nós pregamos a verdade de Deus na expectativa de que os ouvintes entendam o Evangelho, confessem Cristo e não se sintam mais condenados, mas perdoados. Mas isso requer arrependimento sincero, confissão dos seus pecados, fé em Jesus Cristo, cujo sangue redime as nossas transgressões e os nossos pecados. Portanto, não se iluda, meu irmão. Se você tem expectativa e está orando por seus familiares, pregue o Evangelho com sinceridade. Não com confronto desrespeitoso, mas não omita das pessoas que lhe escutam a necessidade de um arrependimento sincero. Que o nosso Deus é um Deus perdoador, independente das práticas daquela pessoa. Esse Deus é um Deus cheio de graça e de bondade, que nos conhece profundamente, portanto não há como se apresentar diante de Deus com máscaras, e por mais que nós tentemos nos apresentar dessa forma, Ele nos conhece profundamente. O nosso compromisso é com a verdade de Deus. Miqueias nos alerta para cada um de nós não se tornar de forma descuidada como uma espécie de falso profeta que prega por conveniência e de acordo com os seus ouvintes. Que o Senhor nos livre disso e faça de nós arautos do Evangelho. Nos versos finais aqui, meus irmãos, já estamos nos encaminhando para o final do nosso texto. Nós vemos aqui Miqueias tocando o cerne da ferida. E aqui ele vai desmascarar esses abusos instalados no poder do povo de Deus. Não pense que isso é alguma alusão a algum governo que talvez você esteja pensando. Mas no tempo de Miqueias, havia uma quadrilha no governo. Não é nenhuma indireta. Nós vemos aqui juízes, falsos profetas e alguns legisladores, inclusive, todos eles de mãos dadas, religião e política, unidos com más intenções. E aqui nós vemos a terceira situação que nós não devemos nos conformar. É quando a identificação com o Senhor é vista, não como um recurso de santificar a vida, mas como fonte de presunção. Façamos a leitura, meus irmãos, dos versos finais, então, a partir do verso 9 até o verso 12. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Essa é a expressão do versículo 11, meus irmãos. O Senhor está no meio de nós. Ela denota essa proximidade do próprio Deus com o seu povo, e isso deve nos encher de alegria. Mesmo o nosso Deus sendo um Deus transcendente, o Senhor resolveu partilhar a sua presença com o seu povo, e isso desde o tempo de Abraão, culminando naquela saída milagrosa, meus irmãos, do Egito. Se não fosse por meio do Senhor, o povo ainda estaria escravo, mas não apenas isso, estaria sofrendo e não teria nenhum tipo de deleite. Mas, a despeito dessa identificação com o Senhor, que deveria ser encarada com responsabilidade, o povo resolveu agir com rebeldia. Observa-se aqui no texto, meus irmãos, um misto de cinismo e de presunção por parte desses falsos profetas e desses líderes. Eles causam repulsa em Miqueias quando eles dizem: nenhum mal nos sobrevirá. E perceba a intenção aqui. Em outras palavras, é como se eles dissessem: nós estamos no poder, nós somos detentores da religião, somos detentores do governo, nós somos detentores de todos os recursos, meios de produção, inclusive. Tudo depende de nós. Isso é uma prova de que Deus está nos apoiando. E se Deus está nos apoiando, quem poderá nos fazer algum mal? Deus não está preocupado se a forma com que nós estamos fazendo está certa ou errada. Perceba, nós estamos prosperando. Não existem muitas pessoas que pensam
assim também, esses líderes completamente corrompidos alimentavam uma falsa pressuposição de que Deus estaria do lado deles, mesmo com tanta imundícia na liderança de Israel. Para eles, o Deus de toda glória, em hipótese alguma, exerceria juízo sobre eles. Mas nosso Deus, meus irmãos, é um Deus santo e justo, e não pode contemplar o mal, ou aprovar a injustiça. E ele também não fica inerente ou inerte diante de determinados abusos. Quando nós observamos Deuteronômio 23:14, nós lemos: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para te entregar os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisas indecentes e se aparte de ti. O Senhor andaria, meus irmãos, no meio do seu povo, mas o acampamento deveria ser mantido limpo, e nada impuro poderia adentrar os arraiais do acampamento do povo de Deus. O que fica evidente aqui, meus irmãos, para todos nós, é essa necessidade de não haver nenhum tipo de complacência com qualquer coisa que afronte a santidade de Deus. É importante lembrarmos que a santidade de Deus identifica não apenas o Senhor conosco, mas também identifica a nossa vida e a nossa relação para com Deus. E nós precisamos entender isso com muita clareza. E Sofonias nos ajuda a perceber isso. Sofonias 3,17 vai nos dizer: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. De fato, meus irmãos, essa é uma promessa que enche os nossos corações de alegria. Mas isso é apenas um lado da moeda. O outro lado é que a nossa vida deve refletir a santidade de Deus. Cada vez mais nós somos convocados a nos identificarmos com o Senhor. A nossa compreensão bíblica tende a abrir um caminho da mente para o coração. Mas do coração, meus irmãos, deve ser direcionada para as nossas mãos, de modo que nós venhamos a praticar aquilo que entendemos e aquilo que nós sentimos. Quando a Bíblia não nos impulsiona a uma resposta efetiva, ela não cumpre o seu propósito último. Além disso, meus irmãos, qualquer suposta fé que legitime uma prática pecaminosa não é uma fé em Jesus Cristo, não é uma fé bíblica. Presumir, meus irmãos, que Deus está ratificando a nossa conduta por conta de algum progresso, ou por conta de algum sucesso econômico, financeiro, por conta de posições, é a maior infantilidade que pode existir na mente de um crente. Geralmente a prosperidade ou a ausência de dificuldades, meus irmãos, é entendida erroneamente como algo que Deus está simplesmente abençoando, mas de olhos fechados para todo o resto. E nada pode ser mais perigoso do que fiar-se na identificação com o Senhor, nessa aliança firmada por Ele, sem darmos importância para uma vida santificada. Viver com base numa presunção equivocada é um passo certo para a queda espiritual. Tito, capítulo 1 e verso 16, nos alerta sobre isso. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Como saber então se Deus de fato está no nosso meio? Se Deus está conosco, se estamos caminhando na direção do nosso Deus? Simples. Quando há arrependimento verdadeiro, meus irmãos, isso é causado por Deus. Quando há mudanças efetivas, isso é a ação do Espírito Santo. Quando há relacionamentos restaurados e passam a viver e experimentar uma paz que nunca experimentaram outrora, isso é a ação do próprio Deus. Quando a igreja avança em temor, em piedade, em compromisso com o Senhor Jesus, é sinal de que Deus está no nosso meio. Quando os lares são edificados pela graça de Cristo e homens e mulheres passam a assumir um compromisso diário com o Senhor, é sinal de que Deus está no meio. Quando as Escrituras têm preeminência em todas as decisões que nós tomamos, é sinal de que há temor de Deus e de que Deus está à frente. E quando tudo isso é esquecido, meus irmãos, a apatia chega. E a apatia certamente dominará o nosso viver,
se a nossa identificação com o Senhor for meramente teórica e sem resultado prático. Nós precisamos muito mais, meus irmãos, do que um discurso teológico e uma boa confissão de fé. Nós precisamos de vida com Deus, compromisso com o Senhor, tempo de oração, compromisso com o Espírito do Senhor. Precisamos de uma vida transformada, restaurada, de uma vida piedosa. Isso é resultado de alguém comprometido com o Senhor. A queda de Jerusalém, meus irmãos, serve como uma advertência a todos nós, meus irmãos. E nós precisamos nos lembrar de tudo isso. Sempre que um pecador se arrepende e crê em Jesus, ele se torna parte do corpo espiritual de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos orienta da seguinte forma. Na 1 de Pedro, capítulo 2, os versos 4 e 5, nos diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se isso vale para nós, meus irmãos, como continuar com uma presunção espiritual? Como o povo da ressurreição, o povo do novo templo, que jamais poderá ser destruído, podemos negligenciar o chamado de Deus a uma vida de santidade? Ouçamos, meus irmãos, a palavra de Deus. Que nós venhamos a nos prostrar diante de Deus, caiamos de joelho, assim como Ezequias diante de Deus. Apelemos novamente ao sangue purificador de Cristo. Levantemo-nos em busca da verdadeira espiritualidade, em busca de uma verdadeira santidade, em busca de um compromisso genuíno com Cristo. Reformemos, meus irmãos, continuamente as nossas vidas, pela graça de Deus, em conformidade com a sua palavra, para que nós venhamos a oferecer, meus irmãos, adoração ao nosso Deus, de domingo a domingo, sem que nada nos interrompa. Uma adoração que é aceitável e que é agradável a Deus. A minha oração, meus irmãos, é que assim como Martin Luther King Jr. não se conformou com as injustiças, com a desigualdade do seu tempo, mas buscou incansavelmente a justiça e a igualdade para todos os filhos de Deus, nós possamos agir dessa mesma maneira, seguindo os seus passos e não nos conformando com as injustiças persistentes do nosso mundo. Que nós possamos, como filhos de Deus, ter a coragem e também a determinação de nos levantarmos em defesa da verdade e da justiça, não nos acovardando quando nos sentimos confrontados ou ameaçados por aqueles que não estão de acordo com a verdade eterna de nosso Deus. E que o exemplo de Martin Luther King Jr. nos inspire a sermos agentes de transformação em nossa própria época, em nosso contexto, desafiando as estruturas de injustiça, proclamando a mensagem do Evangelho com ousadia e com amor. Não se conforme com as coisas que estão além do seu poder, mas não esqueça de não se conformar também com aquilo que precisa ser mudado em você. As mesmas críticas que você tem para com tudo aquilo que você enxerga e percebe, também considere com relação àquilo que o Espírito Santo tem alertado na sua vida. Que o nosso Deus seja misericordioso conosco e nos ajude a vivermos assim. Curva a sua cabeça e vamos orar.